Se a Amazônia virar uma savana, o que a gente vai fazer com o boto? Alô, alô, guerreiro, alô, alô, guerreira, tudo bom com você? Tava com saudade já, uma semaninha de saudade de vocês. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o gigante da geografia aqui do Agora de Sete. E hoje nós temos um tema um tanto quanto polêmico, parece até que a gente gosta disso aqui no Agora de Sete, não é? Então, o tema de hoje é: será que a Amazônia brasileira pode virar uma savana? Temos que entender isso, mas depois que a gente acabar de entender isso, você vai ter uma super aula, um super bate-papo com a professora Sabrina Oliveira, que vai te ajudar a organizar essas ideias em um texto maravilhoso. E aí você vai sambar na cara da sociedade, tirando o seu 1000zão, ou então tirando aquele 10zão na sua prova, tá certo? Já se inscreve no canal, já deixa aquele seu likezinho e vamos tocar o barco, que é isso que interessa, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a Amazônia. No que consiste essa Amazônia? Bom, a Amazônia ela é um bioma de característica tropical úmida. Se você não lembra como é que é, tropical úmido, recorre ao seu material. Mas basicamente, em pequenas palavras, em pouquíssimas palavras, tropical porque está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, recebe uma grande incidência de sol e, além disso, úmido por causa da sua grande umidade. Oh, claro, né? Então a característica está aí bem definida. E além do mais, o que ela tem lá? Bom, como você pode perceber aí no seu monitor, você está vendo a Amazônia na primeira imagem maior, a Amazônia completa, a Amazônia de vários, que abrange os diversos países, não só o Brasil. Ela que é a maior floresta tropical do planeta, tá? E logo embaixo você tem a Amazônia brasileira, que cobre nada mais, nada menos do que 49% do território brasileiro. Opa, então, primeira coisa, já sei que essa tal de Amazônia, ela é grandona, né, professor? Ela é bem grande. Mas é só essa a importância dela? Não. Vamos ao próximo. Como você consegue perceber bem aí na sua imagem, a Amazônia, essa daí é a Bacia Hidrográfica Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Ah, professor, então eu posso dizer que a Bacia Amazônica também é a maior bacia do Brasil? Negativo, zerinho. A Bacia Amazônica é a maior do mundo, mas ela engloba outros países. A maior bacia 100% BR é a Bacia Tocantins-Araguaia, mas é papo para uma outra aula, um outro bate-papo, ok? Dando prosseguimento. Abriga 10% de todas as espécies do mundo. 10% de todas as espécies do planeta estão na Amazônia. A maior parte da Amazônia está dentro do Brasil, então ela tem uma importância muito grande. Espécies de fauna e espécies de flora, tá? Seguindo, olha só, olha que imagem bacana feita pelo WWF Brasil. Você consegue perceber aí, ó, são 5.000 espécies de árvores. 70% dos insetos da Amazônia ainda não têm nomes científicos, ou seja, não foram estudados aprofundadamente para ganhar esse nome. 40% dos peixes amazônicos ainda não foram descritos. Na Amazônia também existem 311 mamíferos diferentes, então ela tem uma diversidade biológica realmente maravilhosa, né? E a gente conhece ainda muito pouco, como a gente vai ver. 33 milhões de habitantes vivem na área da Amazônia, tá? E como é que eles estão mais ou menos divididos, tá? Como é que eles estão ali dentro? Nós temos 1,6 milhão de povos indígenas. Então são vários povos de diversas etnias. São especificamente 370 etnias distintas que habitam a área da Amazônia. De acordo com cada área da Amazônia, de acordo com cada característica da própria floresta, você vai ter a ocupação dessas pessoas com culturas distintas, com crenças distintas, com uma vida distinta dentro daquela floresta, tá?
Ainda apresenta povos ribeirinhos, quilombolas e povos extrativistas. Então você pode perceber que muita gente está dentro dessa floresta, convivendo diariamente com essa floresta e sobrevivendo dela também. Bom, mas professor, entendi as características me ficaram bem claras, a gente esmiuçou aí bem, mas qual é a importância efetivamente dessa Amazônia, além das espécies, além da bacia hidrográfica maior do mundo? Qual é a importância? É a única floresta tropical do mundo ainda conservada. Existem várias florestas tropicais no mundo, mas aquela que ainda guarda características originais é a Amazônia. Então é a única do mundo, já ficou importante, né? Apenas 10% do seu potencial científico foi estudado. 90% ainda não foi estudado, não foi cientificamente qualificado, observado. Então perceba quantas coisas boas a Amazônia pode estar guardando ainda. E se a gente destrói essa floresta antes de pesquisar, existem coisas que a gente talvez nunca venha a descobrir. Então já tem mais uma importância aí bem bacana. Faz o seguinte, vou te dar uma dica. Vai anotando essas informações, porque quando a professora Sabrina chegar daqui a pouco, você vai precisar delas para poder formar a sua contextualização, para poder fazer a sua redação. Então, mais o quê? Maior potencial hídrico do mundo. Diversas formas a água está em contato ali e a gente pode fazer depois uma aula falando só sobre isso. Se você quiser, deixa aqui no comentário que eu preparo uma aula só falando sobre a hidrografia da Amazônia, tá? Responsável pelo controle climático. Aí é que tá o ponto. Você vai vir e mexe, você vai pegar a prova da titia Teteia e você vai ver lá escrito assim: a Amazônia é o pulmão do mundo. E aí eu posso dizer para você categoricamente, não é bem assim. Não é verdade que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia, ela é o maior regulador climático. A importância dela está justamente nisso. O pulmão do mundo, o oxigênio que nós respiramos é um outro assunto, tá lá dentro dos oceanos. A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Fica para uma próxima. A fauna variada e pouco estudada, já falei sobre isso, mas vale a pena estar aí no seu slide para você não esquecer disso daí, tá? Manutenção das culturas tradicionais. Ora, existem povos ali que já habitam aquela área da floresta há muito mais de 500 anos. E eles têm toda uma cultura, todo um conhecimento de floresta que nós muitas vezes não temos até mesmo nas nossas universidades. Então, essa cultura, esse povo, ele precisa ser mantido. Se você acaba com essa floresta, esse povo vai automaticamente se deslocar, né? Então, isso será mais um problema, uma perda muito grande para a nossa cultura brasileira. Belezinha? Vamos lá, seguindo. Olha que fotinho mais fofinha, mais bonitinha que eu encontrei na internet. Ela fala sobre os rios voadores. Basicamente, o Sol aquece a água do Oceano Atlântico, que vai jogar através das correntes de ar para o continente. Ele vai passando sobre o continente e vai chegar até a Amazônia. Na Amazônia, os rios, a grande capacidade hídrica, ela faz com que muita água evapore. Essa água também vai se associar a esses rios voadores. Além disso, muitas árvores. As árvores, elas captam através das raízes a água do solo, levam até as folhas, aonde elas vão transpirar. Transpirar. É o chamado evapotranspiração. E aí vai jogar mais ainda a umidade na atmosfera. Show de bola, bacanérrimo. As correntes de ar iriam levar em direção à América Espanhola, né, esses rios voadores. Porém, nós temos ali um acidente geográfico chamado Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes faz uma barreira. Então essa umidade, ela se choca contra os Andes e vai correndo, vai sendo canalizada em direção ao sul e o sudeste e o centro-oeste do Brasil, fazendo com que, principalmente durante o período de verão, a gente tenha aquela quantidade de chuvas, aquela umidade toda que a gente tem durante a época de verão. Então a Amazônia está a quilômetros
de distância da gente, mas ela é fundamental na potencial hídrico, por exemplo, que nós temos em nossas hidrelétricas e nossas barragens. Bacana essa imagem, não é? Então, mas olha só, por que a floresta pode acabar? Percebe esse gráfico que eu fiz para você através de informações extraídas também do site da WWF Brasil. Olha só, em verdinho aí é o que ainda resta, ou seja, resta aproximadamente 50% do território da Amazônia ainda intocável, preservada. Perceba? Olhando de novo no gráfico, a gente vê que em laranjinha é a parte desmatada. E na área azul nós temos a área degradada, a área que já sofreu diversos tipos de impactos de queimada, a chegada da agricultura, diversos outros tipos de impacto, como até mesmo o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal de larga escala, né? Então essa Amazônia está cada vez perdendo mais o seu espaço, perdendo mais o seu potencial, perdendo mais a capacidade de trazer água até o sudeste, né? Ela está cada vez mais sendo impactada nesse processo. Olha só essa matéria do jornal O Globo, que fala o seguinte: com menos verbas para o combate, desmatamento na Amazônia sobe 29%. Com menos verba, você faz menos fiscalização e automaticamente fica livre para que o desmatamento ocorra. E geralmente esse desmatamento é feito nas partes mais de dentro da Amazônia. Então a borda fica ok, mas por dentro está tendo essa captação dessas árvores. Elas vão sendo desmatadas para diversos fins. E por que a floresta não se... Professor, por que a floresta não se renova? Não é só a gente deixar ela parada lá, que depois ela volta, ela cresce naturalmente? Não, filhão, não é fácil assim. Esse processo já tem muito tempo. Como você pode ver aí, ó, ela levou 6 milhões de anos para se formar. O solo amazônico é pobre. O solo amazônico... Existem vários tipos de solo na Amazônia, mas a grande maioria sofre um empobrecimento, tá? Mas a gente vai entender por quê. Vamos lá? O solo é pobre, olha lá. O solo amazônico tá lá. Chega a nuvem, vai lembrar que chove muito, né? Os milímetros de chuva na região amazônica são bem altos, chove bastante. Chega a nuvenzinha carregadinha e chove. Quando ela chove, essa água vai passando por entre o solo e vai tirando os seus nutrientes. Os nutrientes vão embora para o lençol freático, fazendo com que essa terra, esse solo, ele fique empobrecido, né? Então é o processo chamado de, anota aí, lixiviação, lavagem do solo. Show de bola? Lindo, né? Bacana. Então eu tenho lá a florestinha, olha só que florestinha bacana que eu desenhei para você, arvorezinha, coisa linda, né? Aí você tem lá, ó, o solo. Show de bola! Acima desse solo você vai ter o que nós conhecemos como serrapilheira. A serrapilheira é o que vai acumular sobre o solo, material orgânico, né? Quando você faz uma trilha, provavelmente você, dependendo da região do Brasil que você mora, você vai encontrar aquela cobertura vegetal e de matéria orgânica sobre o solo. Olha lá, a frutinha caiu a folhinha, a florzinha, o passarinho morreu, caiu, e isso forma material orgânico sobre o solo. Esse material orgânico, que veio das árvores muitas das vezes, vai alimentar o solo. E o solo, rico, forte, vai alimentar também o vegetal, em um movimento cíclico, onde a árvore alimenta o solo e o solo alimenta a árvore. Não é show de bola? Show de bola! Aí o que a gente faz? Pega o nosso machadinho ou a nossa motosserra e vrau! Corta a árvorezinha. E aí o que acontece? E automaticamente a nossa floresta vai para o espaço e se torna o que nós conhecemos como uma savana. Olha só, a imagem da esquerda você tem a savana africana. Ela vai ter uma característica onde ela não vai ter uma cobertura vegetal intensa, ela vai ter vegetação espaçada, com folhas menores, né? Então você vai ter toda uma mudança biológica naquele espaço onde talvez os animais que lá habitam não possam mais habitar, né?
E à direita você vai ter a imagem do Cerrado brasileiro, que muitos chamam de a savana brasileira. Tem a característica muito parecida, com grandes campos cheios de gramíneas, né? Como se fossem gramas e árvores espaçadas. Vamos comparar com a Amazônia? Existe uma diferença muito grande entre elas, tanto hidrológica quanto biológica na fauna e na flora dela, né? Então o impacto ele é muito maior do que a gente pode realmente pensar. Eu deixei na descrição desse vídeo para você poder aprofundar o seu conhecimento duas literaturas, dois livros bem interessantes. O primeiro é O Futuro Climático da Amazônia, onde é discutido sobre como que essa Amazônia ela pode se tornar no futuro. E o segundo que fala da Amazônia que queremos. Será que é possível extrair coisas da Amazônia, lucrar com a Amazônia sem destruir essa floresta? Esses dois livros você pode ler para poder juntar com a contextualização que vai vir agora da professora Sabrina e formar uma ideia bem profunda sobre o tema. Isso vai te enriquecer bastante. Show de bola? Então agora não me resta mais nada do que passar a bolinha para a professora Sabrina Oliveira. Vem! Fala, Cleidinho, tudo na paz? Vamos continuar o assunto que o professor Lúcio começou a trabalhar? Como é que a gente faz uma redação nota 1000 com esse tema? Que é esse tema aqui, ó. Uma savana chamada Amazônia. Quero que você se imagine na seguinte situação. Saiu da sua casa, pegou ônibus, metrô, táxi, jegue, sei lá como é que você se locomove. Chegou para fazer o seu vestibular e deu de cara com esse tema. O que você vai fazer? A gente vai pegar tudo aquilo que o professor Lúcio disse e vamos aplicar aqui, tá pronto? Vou começar de forma diferente pelas causas que levam, as possíveis causas para a Amazônia transformar-se em uma savana. E eu dividi essas causas em dois grupos. Primeiro deles, as causas antrópicas, ou seja, as causas cuja responsabilidade é humana, né, onde o homem de fato interfere. E que causas são essas? O desmatamento, claro, o Lúcio chegou a falar disso. Desmatamento que é legal sobre o ponto de vista da justiça, mas que talvez esteja aí em excesso, e também, principalmente, o desmatamento ilegal. Somando-se ao desmatamento, tem o aumento do número e da severidade dos incêndios causados pela agricultura. Como o professor Lúcio falou, naquela região já tem áreas degradadas muitas vezes pelo uso da agricultura ali. E aí aumenta-se o número de incêndios e esses incêndios se tornam maiores, mais graves. A associação entre essas duas coisas torna a minha floresta amazônica muito mais vulnerável. Então, ela tem aí maiores tendências de se transformar naquilo que a gente está chamando de savana, ok? No segundo grupo são as causas naturais. A principal, se não a única causa natural, é o aquecimento global. Mas aí a gente tem que acender um alerta. Porque o aquecimento global, ele sempre existiu. Nosso planeta, ele passou por diversas temperaturas. Já teve períodos com temperatura mais alta, com temperaturas mais baixas. Então ele não é de fato um fator determinante. Então hoje, no nosso texto, a gente vai trabalhar com o primeiro grupo, que são as causas antrópicas. Aquilo que é de responsabilidade nossa, do indivíduo. Tranquilo? Tenho as causas e preciso saber quais serão os impactos, quais serão os efeitos, o que isso vai fazer de fato para o Brasil e para o mundo. Tá aí. Também dividi os efeitos em dois grupos. Os efeitos no campo biológico, aquilo que vai afetar diretamente a biologia e ciências, a floresta em si, o mundo. E um segundo grupo que tem a ver com a economia e com o campo social, com a sociedade. No campo biológico, a gente pode falar de cara do desequilíbrio climático. O professor Lúcio bateu nessa tecla para você. A Amazônia é um regulador climático, mais importante regulador climático do planeta e, claro, do nosso país. Então, se eu
desmato, se a minha Amazônia vira uma savana, de cara aí eu já tenho um impacto no efeito estufa que vai gerar um impacto significativo na minha temperatura. Então, de fato, vai ficar mais quente, beleza? Além disso, tem um desequilíbrio hidrológico. A Amazônia não é a maior bacia hidrográfica do mundo e ela não interfere, não mexe no regime de chuvas, principalmente aqui para o nosso país. Então, se tem um desequilíbrio hidrológico, eu vou ter alteração nesse regime de chuvas e de cara, logo assim, eu vou ter a perda de 20% da água doce do planeta, o que é um problema muito grande, considerando que a gente só tem 1% de toda a água do planeta, como disse o professor Lúcio, disponível para consumo humano, para consumo dos animais. Então, vai gerar um caos, vai gerar um transtorno muito grande. E ainda no campo biológico, um desequilíbrio ecológico. E aí eu coloquei ali um dado que para mim é um dado muito importante. 30 mil espécies de planta, de plantação, são exclusivas da região amazônica, são endêmicas, só aparecem naquela região. Então, se virar uma savana, só de brincadeira, como quem não quer nada, eu já perco aí 30 mil espécies. É muita coisa, certo? No segundo grupo, que é o campo econômico e social, você vai lembrar logo, vai puxar logo o link do que o professor Lúcio falou. Apenas 10% da floresta amazônica foi de fato estudada, aproveitada. 90% eu desconheço. Então, eu terei várias oportunidades perdidas. Que oportunidades são essas? Eu vou deixar de explorar um potencial que é desconhecido da floresta. Potencial esse que pode ser a cura de doenças, criação de vacinas, novos modos de geração de renda. Então eu vou perder com certeza do ponto de vista econômico. E do ponto de vista social, tem um prejuízo direto, violento, marcante para as comunidades ribeirinhas, para os chamados povos da floresta, que vivem de um extrativismo de subsistência naquela região. Coloquei para você causas, coloquei para você efeitos. A partir daí, eu te sugiro fazer o quê? Um texto no qual, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você trabalha as causas e nos dois seguintes parágrafos de desenvolvimento, no primeiro deles, as alterações no campo biológico e no segundo, as alterações no campo econômico e no social. Vai ficar maravilhoso, vai mostrar que você tem um amplo conhecimento do assunto e vai aí subir a sua nota. Como já é tradicional, montei para você uma introdução. Dessa vez eu fui mais direta e coloquei de uma vez contextualização e a tese. Só você dar uma olhadinha aí. Vamos comigo? Se, de acordo com o efeito borboleta, um evento mínimo, como o bater de asas desse inseto, pode levar a um desastre, não seriam irrelevantes as consequências da Amazônia, maior floresta tropical do mundo, transformar-se em uma savana. Segundo especialistas, a emissão de carbono na atmosfera, por exemplo, geraria grande impacto no clima do planeta. No entanto, os efeitos desse processo, no qual a ação humana é o principal agente nocivo, não se limitam ao campo biológico. Tudo aquilo que é palavra-chave no meu tema está ali. Amazônia, savana e a ideia de transformação, de mudança. Até planeta, eu tenho a apresentação do tema. Então, eu mostrei que nós vamos falar desse processo no qual a Amazônia transformaria-se numa savana. A partir do no entanto, eu tenho um posicionamento, uma tese, que está ali dividida. Eu vou primeiro falar da ação humana, como é que o homem interfere nesse processo e quais são as consequências. Já vai ficar claro para minha banca que tipo de texto eu vou construir, perfeito? Mas aí vem o problema. Como é que eu resolvo?
Muito difícil a gente falar de resolução quando a gente está falando de algo tão grandioso quanto a Amazônia. Mas a gente pode pensar em algumas estratégias. A primeira delas é a rigidez das leis ambientais com a devida fiscalização. Nossa lei ambiental, ela funciona. É uma lei ambiental boa e bastante rígida. O que falta, de fato, é fiscalização. Então eu tenho uma lei bacana, mas eu não tenho quem de fato vigie, né, o acontecimento dela. E isso gera um problema. Então eu preciso de uma maior fiscalização, de uma fiscalização efetiva. A minha sugestão é ainda a de que sejam criados incentivos para que esses povos da floresta atuem como agentes secundários de fiscalização. O agente primário, obviamente, nesse caso, é o governo, mas eu posso contar com a comunidade, principalmente com a comunidade local. E aí, criar algum tipo de política em que eles se sintam motivados a participar como agentes secundários nessa fiscalização. Por fim, também uma política de incentivos a práticas que sejam mínimas ou que não sejam invasivas, que não sejam nocivas para a floresta, né? Como as práticas de extrativismo de subsistência. Se eu incentivo o meu quilombola, o meu indígena, o integrante da comunidade ribeirinha a explorar bem a floresta, mas também cuidar dela, eu vou dificultar esse processo de savanização, esse processo no qual a floresta tropical perderia as suas características. Tem uma contextualização com a tese prontinha. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, aquelas duas causas associadas, desmatamento mais queimadas, que são ações humanas. Segundo parágrafo de desenvolvimento, as perdas no campo biológico, né, o desequilíbrio climático, hidrológico e ecológico. Terceiro parágrafo de desenvolvimento, a questão das perdas econômicas e sociais. Chegamos ao parágrafo de conclusão, onde você vai retomar a sua tese. A professora Helena vai falar isso com cuidado para você mais para frente nas aulas de oficina do texto e vai vir com suas propostas de intervenção que estão aí linkadas para você. Ou seja, meu amor, é sucesso garantido. Então tá tudo aí prontinho para você. Tenta depois na sua casa, num momento assim mais relaxadinho, fazer essa redação. Deixa lá nos comentários se foi fácil, se foi difícil, se você achou bacana, se te ajudou ou não. Porque sempre que você nos dá um retorno, a gente tenta melhorar, tá ok? A gente se vê na próxima.